Hoje eu vou te ensinar as 5 regras de ouro para você aprender inglês. São alguns conceitos básicos. É a forma mais eficiente de você encarar o aprendizado do inglês. So, let's get started. Bom, em breve a gente vai abrir a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo. Se você quiser saber mais sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, o link está aí na descrição do vídeo. É só entrar lá no grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Bom, então vamos lá. Regra número 1. Enfia na sua cabeça que aprender inglês é diferente. Quando você aprende outra língua, a gramática é diferente, o vocabulário é diferente, a estrutura, a ordem das palavras, a pronúncia, porque se fosse tudo igual, não era outra língua. Então não adianta ficar reclamando, choramingando, que inglês é difícil, que eu não entendo, que podia ser igual ao português. Isso só vai atrasar o seu aprendizado. Então tenha essa consciência que você está aprendendo alguma coisa que é diferente do seu idioma, as regras são diferentes, a estrutura é diferente, então foque nessas diferenças, aprenda exatamente o que é diferente. Muitos alunos veem alguma coisa que é semelhante ao português e acham que tudo deveria ser assim. Ficam inconformados quando vem uma frase que não segue a ordem que eles estavam esperando, que é semelhante ao português. Você vai encontrar frases que seguem a mesma ordem do português, que são super simples. Por exemplo, I want a car. Eu quero um carro. Então você vê que nessa frase é uma frase simples que por coincidência a gente tem uma palavra em inglês para cada palavra em português que eu falo. Mas na maioria das vezes não é assim. Existem palavras em inglês a mais ou a menos do que nós usamos em português. Então atrasa muito o aprendizado do aluno quando ele fica, por exemplo, eu ensino in the morning, é de manhã. Aí o aluno fica, mas então in é de? Aí eu falo, não é. É que a expressão in the morning significa a expressão de manhã em português. Aí vai o aluno, mas então eu não poderia falar of morning? É porque o of não é de. Então o aluno fica viajando nessa história e acaba só perdendo tempo. Ele não vai mudar o idioma e não vai ser do jeito que ele quer. De manhã vai sempre ser in the morning. Ou então quando você ensina a pronúncia de uma palavra, por exemplo, enough, é suficiente, né? Escreve assim, mas a pronúncia é enough. Aí vem o aluno, mas e se eu falar enough, será que eles não entendem? Então esse tipo de questionamento só faz o seu inglês andar mais devagar. Eu não estou dizendo que você não possa perguntar, que você não tenha dúvidas, que você não possa perguntar suas dúvidas. Pode, deve. Inclusive tem muitas coisas que têm uma lógica, tem uma explicação que ajuda você a lembrar disso. O problema é quando o aluno fica colocando isso como uma barreira. Então tudo que ele vê de diferente no inglês, ele vê como um problema. Mas podia ser igual em português. Mas isso é difícil. Mas tem uma palavra que não traduz. Então, vamos parar com esse sofrimento. Entenda que você está aprendendo outro idioma, as coisas são diferentes. Foca no que é diferente, porque o que é semelhante, naturalmente você vai acertar. Então você precisa prestar atenção principalmente no que é diferente. Regra número 2, aprenda a fazer frases. Você precisa focar o seu aprendizado em aprender a fazer frases, porque são com frases que a gente transmite as nossas ideias. Então você deve começar aprendendo as frases simples e ir progredindo nesse sentido, porque no final das contas, o que é falar um idioma? É você fazer um monte de frases, uma atrás da outra, e ligando essas frases com alguns conectores. E aí no meio disso a gente coloca algumas palavrinhas aí para enfeitar. Se você fosse escrever tudo que eu estou falando aqui, ou se você escrever o que um amigo seu está falando, você vai ver que você vai escrever um monte de frases. Então, por exemplo, você aprendeu a frase I want a car, eu quero um carro. Aí você aprendeu uma outra frase, I don't have money, eu não tenho dinheiro. Então você já sabe 2 frases. Você pode juntar as duas. I want a car, but I don't have money. Eu quero um carro, mas, esse but é o mas, é uma palavra de conexão. Eu estou juntando 2 frases. Eu quero um carro, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu posso colocar algum enfeite ainda nessa frase. Actually, I want a car, but I don't have money. Na verdade, esse actually é na verdade, eu quero um carro, mas eu não tenho dinheiro. Então você está vendo como que é relativamente fácil você conversar em inglês? Claro que demora um pouco porque você tem que aprender como fazer as frases e tem que treinar isso para ficar automático. Mas a ideia básica é bem simples.
Ao contrário do que muita gente pensa quando ouve alguém falando inglês, não é uma emboleira de palavras. Então, existem blocos que são as frases. Cada bloco desse representa uma ideia que você está passando. E, obviamente, você tem que aprender como que as frases funcionam em inglês. Porque, como eu falei, não basta só você pegar as palavras que você fala em português e enfileirar e traduzindo uma por uma. Às vezes coincide e isso dá certo, como nessa frase, I want a car. Eu quero um carro. Mas, por exemplo, se eu quisesse falar, eu vou no shopping, aí eu falaria, I am going to go to the mall. Opa, aí você viu que apareceu um monte de palavras aí que você não usaria, né? Se você fosse traduzir diretamente cada palavra que você fala em português. Então, por isso que você precisa aprender como fazer as frases. Então, existem algumas regras, existem coisas a mais ou a menos que você vai colocar em inglês. Então, simplesmente pegar as palavras que você fala em português e traduzir para o inglês, na maioria das vezes não vai funcionar. Então, lembra sempre que você precisa aprender a fazer frases e a fazer frases do jeito que o nativo faria, não do jeito que você faria simplesmente traduzindo as palavras do português ou do jeito que seria mais fácil para você. Então entenda como eles organizam as palavras para formar uma frase e transmitir uma ideia e faça igual. Regra número 3, ouça bastante inglês falado. Você não vai ser fluente num idioma se você não está acostumado a escutar os falantes nativos daquele idioma falando naturalmente. Lembra sempre que os idiomas primeiro surgiram na forma falada, depois veio a escrita. A escrita veio para representar o que as pessoas falam. É muito comum alunos que têm muito conhecimento do inglês, mas aprenderam somente nos livros, só aprenderam escrevendo, fazendo exercícios escritos e não estão acostumados a escutar um falante nativo. Então a pessoa aparentemente sabe muito inglês, mas não consegue entender uma palavra quando ouve alguém falando. E pior ainda, não consegue formar uma frase que um falante nativo entenderia. A pessoa lê muito bem inglês porque ela olha as palavras e identifica, mas ela não consegue entender ou falar o idioma. Quando você ouve pessoas falando inglês naturalmente, você vai adquirindo a entonação, o ritmo de fala, vai memorizando a pronúncia, você vê como que as palavras são usadas nas frases, no dia a dia, na vida real. Isso vai fazendo você se acostumar e ficar cada vez mais automático. Quando você ouvir, você automaticamente entender o que ele está falando e, consequentemente, você vai lembrar na hora de falar. Você pensa em falar uma frase e você vai acabar lembrando que você já ouviu aquela frase ou uma frase semelhante sendo falada por um falante nativo. Outra coisa é que a nossa memória auditiva é bem mais fraca do que a memória visual, por exemplo. Mais um motivo para você ouvir bastante o inglês falado. Então, se você vai sentar para fazer um exercício ou ler alguma coisa durante meia hora, lembra que você tem que fazer 1 hora de listening, escutar, seja música, filme, vídeo no YouTube, o que quer que seja, desde que você esteja ouvindo inglês. Se você já estudou inglês numa sala de aula, você provavelmente vai lembrar de uma situação assim, em que o professor escreve uma palavra, fala a pronúncia da palavra, aí na semana seguinte você lembra da lousa, da palavra escrita na lousa, mas não faz a menor ideia de como pronuncia. Por quê? A nossa memória visual é muito mais forte. Você vai lembrar do que você viu, os alunos lembram da página que está o assunto no livro, mas muitas vezes, na maioria das vezes, demora para lembrar da pronúncia das palavras. Até porque, como a gente já fala português, a gente já conhece o alfabeto, a gente está acostumado a ler as palavras com a fonética da língua portuguesa, então você vai ter uma tendência natural de ser enganado pelas palavras em inglês. Você vê as palavras escritas e tem a tendência de ler como você leria em português. Então, até você gravar que a pronúncia daquilo que você está vendo escrito às vezes é bem diferente do que você está pensando, leva algum tempo mesmo, tem que treinar bastante. Regra número 4, aprenda um pouco de fonética. Bom, por que eu falo isso? Aí você vai falar, nossa, mas isso é muito complicado, tal. Não, na verdade não é complicado. Mas veja bem, você está ouvindo bastante inglês e mesmo assim você não consegue entender algumas coisas, não consegue pronunciar algumas palavras corretamente. Por quê? Por mais que você ouça e repita o que você está ouvindo, isso tem um limite. Como é um idioma diferente, que tem sons que nós não temos exatamente em inglês,
E muitas vezes as letras acabam te induzindo ao erro, ou aquele som tem um jeito de formar que você não consegue identificar direito na fala rápida. Então, por isso, é muito importante você entender, você estudar um pouco de como isso funciona. Então, essa parte fonética é você saber que aquele som é formado de uma determinada forma, você tem que fazer um certo movimento com os lábios, com a língua, com a boca. Você aprender que certas palavras se juntam na fala natural, os sons são reduzidos e muitas vezes só escutando você não consegue perceber esses detalhes. Então, se você tem um estudo mais sistemático desses detalhes, isso faz você progredir muito mais rápido nessa parte de falar melhor e entender melhor. Quer ver um exemplo? Você sabe falar cor em inglês? É color. Você sabe falar a pessoa que está te ligando? Em inglês é caller. E o colarinho da camisa? É collar. Aí você vai falar, nossa, mas é tudo igual? Não é tudo igual. É muito parecido. E se você só escutar igual eu falei aqui, não te explicar nada, você vai ter muita dificuldade em fazer os sons diferentes. Provavelmente em entender quando você ouvir a pessoa falando. Então, quando eu falo aprender um pouco de fonética, não é aprender nada complicado. É você ter uma explicação que, por exemplo, nessas 3 palavras, o final é igual. Em todas as 3 palavras, o final é ler, ler, ler. Aí você fica nessa dúvida. Parece que é tudo igual, mas uma é or, a outra é a outra é are. Mas em inglês, as 3, nesse caso, vão ser pronunciadas com som de então é ler. A diferença está no começo. No caso de cor, a pronúncia do início é k. Então a vogal aí é a. Você fala aqui com a garganta. Color, color. A pessoa que está te ligando é caller. Então a gente faz o O com os lábios arredondados. Caller, caller. O colarinho da camisa, a gente faz um som de A. Não é arredondado, ele é mais aberto. Então é color, color. Então a cor é color. A pessoa que está te ligando é caller e o colarinho da camisa é collar. Você ia conseguir perceber isso só ouvindo as pessoas falando? Provavelmente não. Claro que eu peguei um exemplo aqui bem complicado, bem extremo para te mostrar isso, mas acho que você entendeu a ideia. E a regra número 5, curta a viagem e não somente o destino. O que eu quero dizer com isso? Não fica esperando só o belo dia que você vai acordar e estar fluente em inglês. Curta o aprendizado, você vai cometer erros, vai pagar um mico, ria disso, você vai ter história para contar. Vocês acham que eu nasci sabendo inglês? Também errei, também paguei mico, fui aprendendo, mas eu sempre curti o aprendizado. Nossa, quando eu aprendi uma palavra assim que tinha uma pronúncia totalmente diferente do que estava escrito, nossa, eu achava o máximo, olha só essa palavra. Uma que eu lembro muito é colonel, que é coronel, que apesar de falar com R, escreve com L, né? Essa aqui é a coisa mais louca que isso. Então muita gente encara que, nossa, para eu aprender inglês, para eu chegar a ser fluente, é um sofrimento, é uma trabalheira. Então, se você ficar pensando assim, realmente vai ser. Mas se você encarar como, bom, vamos aprender todo dia um pouquinho e deixa o tempo passar. O processo vai acontecer naturalmente se você relaxar e simplesmente vai aprendendo. Se você aprender um pouquinho todo dia, você sempre vai estar melhor a cada dia. Ninguém estuda um pouco por dia e desaprende, né? Então você sempre vai estar progredindo. Então para de reclamar e curte o aprendizado. Controla aí a sua ansiedade porque é uma viagem relativamente longa, então você tem que relaxar e deixar o tempo passar. Mas o mais importante é você estar aprendendo e treinando um pouquinho todo dia. Não vai ficar igual criança quando está numa viagem. Cada 5 minutos fica perguntando se já chegou, se falta muito para chegar. Tem aluno que fica, teacher, quanto tempo demora para eu ficar fluente? Teacher, será que falta muito para eu ficar fluente? Teacher, será que em 1 ano eu fico fluente? Teacher, já fiquei fluente?